Vamos entrar na preparação do ator aqui. Parte 5. Fé e sentimento da verdade. Hoje passaremos a segunda parte do exercício que fizemos ontem e trabalharemos nela tal como fizemos na primeira, disse o diretor no início da aula. Este problema é muito mais complicado. Aposto que não conseguiremos resolvê-lo. Observei, reunindo-me a Maria e Vânia para subirmos ao palco. Não faz mal, disse Tortsov, reconfortante. Não lhes dei este exercício porque os achasse capazes de interpretá-lo. Foi antes porque, fazendo alguma coisa acima da sua capacidade, você poderia compreender melhor quais são as suas deficiências e que pontos precisam ser trabalhados. Por enquanto, tentem fazer apenas aquilo que estiver ao alcance de vocês. Criem para mim a sequência da ação externa física. Façam-me sentir a veracidade dela. Para começar, você pode acaso deixar um instante o trabalho para entender ao chamado de sua mulher na outra sala e vê-la banhar o bebê? Isso não é difícil, disse eu, levantando-me e caminhando para a sala contígua. Isso é que... Perdão. Isso é que não, disse o diretor, detendo-me. Creio que é justamente isso o que você não pode propriamente fazer. Além do mais, você diz que entrar no palco, numa sala e sair outra vez é coisa fácil de fazer. Se for, será unicamente porque acaba de conseguir que sua ação seja invadida por um monte de incoerências e de descontinuidade de lógica. Confira por si só quantos movimentos e verdades físicas pequenos, quase imperceptíveis, mas essenciais você acaba de omitir. Por exemplo, antes de sair da sala, você não se ocupava com assuntos sem importância. Fazia um trabalho importantíssimo, separando contas de fazia um trabalho importantíssimo separando contas da comunidade e conferindo fundos. Como seria capaz de largar tudo isso, assim de repente, e precipitar-se para fora da sala como se achasse que o teto ia cair? Nada de horrível aconteceu. Era apenas sua mulher chamando. Além disso, na vida real, você seria capaz mesmo em sonhos, de ir com um cigarro aceso na boca espiar um recém-nascido? E acho que, acaso provável, que a mãe do guri consinta sequer na simples ideia de que um homem de cigarro aceso entre no quarto onde o está banhando? Portanto, você, antes de mais nada, tem de achar um lugar para pôr seu cigarro, deixá-lo aqui, nesta sala, e depois pode ir. Cada um desses pequenos atos auxiliares por si só é fácil de fazer. Fiz como ordenou. Deixei meu cigarro na sala de estar e saí de cena para os bastidores, a fim de esperar minha entrada seguinte. Aí está, disse o diretor. Você executou detalhadamente cada pequeno ato e com todos eles construiu uma ação maior, a de ir para o quarto ao lado. Depois disso, minha volta à sala de estar foi submetida a inúmeras correções. Desta vez, entretanto, foi porque me faltou simplicidade e porque eu temia a esticar cada coisinha. Tanto excesso de ênfase, tanto também fica falso. Chegamos, por fim, ao trecho mais interessante e dramático. Quando entrei na sala e me encaminhei ao trabalho, vi que Vânia queimara o dinheiro para se divertir e que disso tirava um prazer estúpido e mentecapto. Pressentia uma possibilidade trágica. Atirei-me avante e, dando rédea solta ao meu temperamento, chafurdei no exagero. Pare, entrou na curva errada, gritou Tortsov. Enquanto a trilha ainda está quente,
repasse o que fez ainda agora. Tudo o que eu tinha a fazer era simplesmente correr à lareira e arrancar das chamas um pacote de dinheiro incendiado. Para fazê-lo, entretanto, tinha de calcular meu caminho e empurrar para um lado o meu cunhado imbecil. O diretor não se convenceu de que esse violento empurrão pudesse acarretar uma morte e uma catástrofe. Fiquei sem saber como produzir e justificar a ação tão rude. Está vendo esse pedaço de papel? Perguntou. Vou atear fogo nele e atirá-lo nesse grande cinzeiro. Você fique ali e, assim que vir a chama, procure impedir que o resto do papel se queime. Assim que acendeu o papel, precipitei-me com tamanha violência que, de passagem, quase quebrei o braço do pobre Vânia. E agora ainda vê alguma semelhança entre o que acaba de fazer e a sua atuação precedente? Ainda agora poderíamos de fato ter tido uma catástrofe. Mas antes foi só exagero. Não conclua que lhes recomendo quebrarem os braços e se mutilarem em cena um dos outros. O que eu gostaria que compreendesse é que se esqueceu de uma coisa importante. O dinheiro arde instantaneamente. Portanto, para salvá-lo, você tem de agir instantaneamente. Foi o que não fez. É natural que suas ações faltasse verdade. Depois de uma pequena pausa, disse: continuemos agora. Quer dizer que não se faz mais nada nesta parte? Exclamei. E o que mais queria fazer? Perguntou Tortsov. Você salvou tudo o que podia. E o resto queimou-se. Mas e a morte? Não houve assassinato, disse ele. Claro que foi. Quer dizer que ninguém foi morto? Perguntei. Claro que foi. Mas a pessoa cujo papel você interpretava não há nenhum assassinato. Você está tão deprimido pela perda do dinheiro que nem se dá conta que derrubou o irmão retardado. Se o tivesse notado, provavelmente não ficaria ali, arraigado, mas iria correndo acudir o moribundo. E então chegamos ao trecho mais difícil para mim. Teria de ficar de pé, como que petrificado num estado de inação trágica. Fiquei todo gelado por dentro e até eu mesmo percebi que atuava com exagero. Sim, aí estão todos eles, os velhos clichês familiares que remontam os nossos avós, disse Tortusov. E como os reconhece? Perguntei. Os olhos saltados de horror, o trágico enxugar da fronte, a cabeça agarrada com as mãos, os 5 dedos correndo pelos cabelos, a mão premida contra o peito. Qualquer um deles tem pelo menos 300 anos. Vamos jogar fora esse lixo todo. Eliminar todo esse jogo com a testa, o coração e o cabelo. Dê-me, nem que seja alguma ação que contenha fé. Como posso dar movimento quando devo ficar num estado de inação dramática? Perguntei. O que é que você pensa? Contestou. Pode haver atividade na inação dramática ou de qualquer outra espécie. Se houver, em que consiste? Essa pergunta fez-me sondar a memória, buscar evocar o que uma pessoa poderia estar fazendo num período de inação dramática. Tortsov lembrou-me de certas passagens de minha vida na arte e acrescentou um episódio pessoal. Era preciso, recordou, dar a uma mulher a notícia da morte do marido. Depois de longo e cuidadoso preparativo, pronunciei, finalmente, as palavras fatais. A pobre mulher ficou aturdida. Em seu rosto, entretanto, não havia a menor traço dessa trágica expressão que os atores gostam de exibir em cena. A completa ausência de expressão na sua face, quase mortal em sua imobilidade extrema, era o que impressionava tanto.
Tive de ficar inteiramente imóvel perto dela por mais de 10 minutos, a fim de não interromper o processo que se desenvolvia em seu íntimo. Esbocei, afinal, um gesto que a tirou do estupor e logo caiu desmaiada. Muito tempo depois, quando já era possível falar-lhe do passado, perguntaram o que lhe passara pelo espírito naqueles minutos de trágica imobilidade. Parece que momentos antes de receber a notícia da morte do marido, ela se aprontava para fazer algumas compras para ele. Mas como estava morto, teria de fazer alguma outra coisa. O que havia de ser? Pensando em suas ocupações passadas e presentes, seu cérebro recapitulava as lembranças de sua vida até o impasse daquele momento exato, com a sua grande interrogação. Perdera os sentidos por um sentimento de total impotência. Creio que hão de concordar que aqueles 10 minutos de inação trágica estavam suficientemente repletos de atividade. Imaginem só, comprimir toda a sua vida passada em 10 pequenos minutos. Isso não é ação? Claro que é, repliquei, mas não é física. Muito bem, talvez não seja física, mas temos de nos aprofundar demais nos rótulos. Não temos de nos aprofundar demais nos rótulos, nem ser por demais concisos. Em todo ato físico há um elemento psicológico, e um elemento físico em todo ato psicológico, retorquiu Tortsov. Em todo ato físico há um elemento psicológico, em todo e um elemento físico em todo ato psicológico. As cenas seguintes, quando seu despertado do meu estupor e tento reanimar meu cunhado, foram-me infinitamente mais fáceis de interpretar do que aquela imobilidade com sua atividade psicológica. Agora devemos recapitular o que aprendemos nas 2 últimas aulas, disse o diretor. Os jovens tão impacientes procuraram agarrar de uma vez toda a verdade interior de uma peça ou de um papel e acreditar nela. Como é possível controlar o todo de uma só vez? Temos de fragmentá-lo e de absorver cada porção separadamente, para atingir a verdade essencial de cada pedacinho e poder acreditar nela. Temos de usar o mesmo processo que utilizamos na escolha de nossas unidades e objetivos. Quando não se consegue crer na ação maior, há que reduzi-la a proporções cada vez menores, até se poder crer. Não pense que é pouca coisa. É um trabalho enorme. Vocês não perderam o tempo que passaram, tanto nas minhas aulas como nos treinos de Rachmaninoff, com a atenção concentrada em pequeninas ações físicas. Talvez ainda nem compreendam que da crença na veracidade de uma pequena ação, o ator pode chegar a sentir-se integrado em seu papel e a depositar fé na realidade de uma peça inteira. Poderia criar inúmeros exemplos na minha própria experiência em que algo inesperado se infiltrou na apresentação rotineira e estagnada de uma peça. Tomba uma cadeira, uma atriz deixa cair o lenço e é preciso apanhá-lo, ou o jogo de cena repentinamente se altera. Estas coisas exigem infalivelmente ações pequenas, mas verdadeiras, pois são intromissões emanadas da vida real. Assim como um sopro de ar fresco purifica o ambiente numa sala abafada, assim também essas ações reais instilam vida numa atuação estereotipada. Podem lembrar a um ator o tom justo que perdeu. Tem a capacidade de produzir um ímpeto interior e podem impelir toda uma cena para uma cena mais criadora. Por outro lado, não podemos
relegar as coisas ao acaso. É importante que o ator saiba o que deve fazer nas circunstâncias normais. Quando o ato inteiro é grande demais para ser manejado, subdividam-no. Se um detalhe só não basta para convencê-los da veracidade do que estão fazendo, acrescentem-lhe outros, até que alcancem a esfera da ação mais ampla capaz de convencê-los. Um senso de medida também pode ajudá-los nisso. A essas verdades simples, mas importantes, é que dedicamos nosso trabalho nas recentes aulas.